Normalmente em produções acompanhamos um protagonista e é feito pra gente gostar dele. Mas às vezes aparece aquele personagem secundário que quando aparece ele rouba a cena do protagonista. E é disso que nós vamos falar hoje. Personagens secundários que roubam a cena. Bora lá! Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Power Pop. Já vamos começar com um personagem que me deu a ideia pra fazer essa lista aqui, que é o Matt, de Carros. O Matt é um guincho enferrujado que vive em Radiator Springs. Com seu jeitão engraçado e seu sotaque caipira, ele rouba muito a cena quando aparece. Eu gosto muito do Matt. Ele é um personagem muito carismático e muito amável. Desde que ele apareceu pela primeira vez em Carros, eu já sabia que ele ia ser meu personagem favorito dessa franquia. Então quando veio Carros 2 e deu destaque ainda mais pro Matt, transformando ele no protagonista, pra mim foi incrível. Sim, eu sou um defensor de Carros 2, vou defender Carros 2 até o fim da minha existência. Claro que muito do carisma do Matt aqui no Brasil veio por conta da incrível dublagem do dublador Mário Jorge, que deu esse sotaque mineiro, caipira pro Matt. Porque convenhamos, a voz do Matt no original é insuportável. É um caipira americano, tipo assim, rústico mesmo. E já vou avisando, não é o único personagem do Mário Jorge nessa lista, tá? Aqui? Posso! Tá aqui o maior motorista de rede, se não vier sem porteira. Dá uma olhada nisso, apaixonadão. Bom, por que a Wandinha rouba mais a cena na série do que a própria Wandinha? Porque ela tem um contraste marcante com a Wandinha. Enquanto a Wandinha é fria, sombria, a Enid é completamente o oposto. Ela é calorosa, ela é colorida, e esse tipo de contraste é o equilíbrio perfeito. E isso faz com que o público naturalmente se atraia mais à luz do que às trevas. E a atriz, a Emma Myers, ela também é muito boa. Ela consegue ser engraçada, genuína, sem forçar nada. E ela faz com que o público se conecte a ela. E ela também vai crescendo muito ao longo da série. Ela acaba enfrentando suas inseguranças, busca aceitação e cria sua própria força. E esse arco de desenvolvimento dá mais personalidade ainda à personagem. E essa amizade das duas é o fato de que a gente consegue meio que humanizar a Wandinha. E isso revela que ela não está completamente sozinha, tanto quanto ela achava que estava. E também a Enid tem um estilo bem marcante, né? Com roupas coloridas, com cabelo colorido. E visualmente ela chama muito a atenção. Eu escrevo na minha voz. É a minha verdade. Os meus seguidores adoram. Não tem como fazer uma lista dessa sem citar o nosso capitão Jack Sparrow. Jack Sparrow não é só um personagem de Piratas do Caribe. Ele é a alma da franquia Piratas do Caribe. Com aquele jeito bêbado, desengonçado, sarcástico e com um jeitão de rockstar, acabou se tornando um ícone cultural. Aí alguns devem estar se perguntando: Ué, mas Elmer, o Jack Sparrow ele é um protagonista. Sim, mas não sei se você reparou, mas no primeiro filme de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, ele era um personagem secundário. Os protagonistas eram Will Turner e a Elizabeth Swann. Só que a atuação do Johnny Depp foi tão incrível, esse personagem ficou tão icônico que ele acabou se tornando parte essencial da franquia Piratas do Caribe. Toda vez que esse cara aparecia, ele roubava a cena. Você queria ver mais, porque ele era tão engraçado, tão espontâneo, tão maluco, que você não conseguia tirar os olhos do personagem. E eu concordo que lá pro quarto filme da franquia, a atuação do Johnny Depp começou a ficar caricata até demais. Mas isso não tira nenhum mérito dele como o Jack Sparrow, e eu continuo achando ele um protagonista incrível, um personagem muito bom. Cavalheiros e Lady, sempre se lembrarão deste dia quando quase capturaram o Capitão Jack Sparrow. Bom, agora no caso do Vigilante, ele é o meu personagem preferido. E o que é aquela cena da segunda temporada, momento spoiler, onde ele encontra o eu dele da outra terra e o eu dele da outra terra fecha a porta da passagem daquele universo. Muito bom. Agora o Vigilante, fora tudo isso, ele é absurdamente engraçado, com um humor muito estranho, inocente e violento ao mesmo tempo. E tem umas falas um pouco meio que sem filtro, tá ligado? Enquanto o Pacificador tenta ser um herói complexo, cheio de traumas e dúvidas, o Vigilante ele meio que só quer fazer o bem. Igual quando ele mata o padre Pacificador da outra dimensão achando que ele era nazi e não era. Ele é inocente, meio que infantil e bem sincero. E isso torna ele tão cativante assim. O público se diverte com as babaquices dele, com a empatia que ele tem, porque no fundo ele só quer fazer parte do grupo e ser aceito por eles. E a interpretação desse ator faz tudo ser ainda melhor. E ele tem também um time cômico perfeito, e cada fala dele tem o potencial de virar meme. Você acha que eu me sinto bem quando um cara faz alguma monstruosidade e eu sou obrigado a matar ele? Ainda na DC, tem uma personagem que sempre que aparece rouba a cena, assim.
que é a Arlequina. A Arlequina é um dos maiores fenômenos da cultura pop recente. Criada nos anos 90 para a série animada do Batman, ela começou como uma simples coadjuvante ajudante do Coringa, mas o público acabou gostando tanto dela que rapidinho ela ganhou mais destaque, principalmente quando ela foi interpretada pela maravilhosa Margot Robbie. Já no primeiro Esquadrão Suicida, mesmo sendo um filme de merda, ela já conseguiu se destacar. A personagem ganhou novas camadas, mais desenvolvimento, mais personalidade. Hoje em dia você não consegue pensar em Coringa sem pensar na Arlequina junto. E hoje a Arlequina ela fica transitando nessa coisa de anti-heroína, heroína, vilã. Pode encaixar em qualquer um desses três, que funciona muito bem. Principalmente no filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, o filme bom do Esquadrão Suicida. Cenas que ela aparecia no filme, você queria ver mais dela. Principalmente aquela cena que ela mata todo mundo naquela prisão. É muito bom. Indo agora para um personagem que tem um timing de humor muito bom, a gente tem que falar do Scratch da Era do Gelo. E, tipo assim, ele não tem fala nenhuma, mas você consegue dar uma boas gargalhadas com ele. E ele tem tipo de humor físico e exagerado e é puro entretenimento visual. E ele sempre aparece nos momentos certos para quebrar o clima pesado, às vezes, do que tá acontecendo com os personagens principais e faz a gente rir assim do nada. E mesmo sem fala nenhuma, ele tem elementos muito fortes. Porque, tipo, ele é ansioso, ele é determinado, totalmente, completamente obcecado pela nós. E, tipo assim, nada dá certo pra ele, tá? E é exatamente por isso que torna esse personagem tão memorável assim. E cada fracasso dele é previsível e engraçado. E ele é aquele tipo de alívio cômico que é perfeito. Lógico que esses dois personagens tinham que estar numa lista, ainda mais tratando de mim, fã de Disney, né? Lógico que eu tô falando de Timão e Pumba. Timão e Pumba são dois amigos que só querem viver a vida de maneira tranquila com Hakuna Matata. Timão e Pumba são aquele tipo de personagens secundários que eles praticamente roubam a trama do filme, pra eles. Quando eles aparecem, você já abre um sorriso, tá ligado? Porque eles são engraçados, carismáticos, muito divertidos de se acompanhar. E quando o filme começa a caminhar pros seus finalmente, você fica até triste que você não vai ver mais o Timão e Pumba. E eles se tornaram personagens tão popular que a Disney deu uma série só pra eles. Também tem Rei Leão 3, que é focado em Timão e Pumba. Eu gosto muito desses dois, eu me divirto muito com eles e são dois personagens que deveriam estar nessa lista, porque eles roubam muito a cena quando aparecem. Hakuna Matata. É lindo dizer. Agora, no caso do burro, ele é completamente diferente do Scratch, porque ele já é falante, ele é carismático, ele tem cada fala que ele não para mais, nunca mais de falar. A gente já chegou? Não. E ele transforma aquele momento sério em algo a ser engraçado. E ele é o completo oposto do Shrek, que nem a Enid com a Wandinha, porque o burro, ele é alegre, ele é falante, como eu já mencionei, e o Shrek, ele é rabugento, ele não gosta de pessoas, ele quer viver no próprio pântano sozinho. Então, por esses motivos que o burro acaba chamando mais atenção do que o próprio Shrek. Fora que ele é o alívio cômico da história, e ele tem piadas que você realmente ri, mesmo elas sendo rápidas e bem criativas. E por trás de todas essas brincadeiras, o burro é leal e sensível, e ele mostra muita empatia e acredita na amizade, sempre apoiando o Shrek em tudo. E a voz original do personagem é do Ed Murphy, o que deixa ainda melhor. E mesmo quando o foco é o Shrek, o burro rouba a cena. Eles começaram a correr de um lado pro outro, feito cego em tiroteio. Sabe, isso foi mesmo barato de ver, cara. E se você não quer ter a sua cena roubada, se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os seus amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop, que isso me ajuda demais e sempre trazer mais conteúdo para vocês. Tem uns vídeos aqui no canal toda semana, todo segunda e todo sábado às 6 da tarde, sempre falando de Disney, cinema, animações e cultura pop. Vamos lá no canal da Júlia, que ela também fala sobre cinema e cultura pop também. Tá marcado aqui embaixo, só você clicar. Agora, indo para o universo das séries, o meu personagem preferido de Teen Wolf é o mesmo da grande maioria, o Styles. Ele também tem um humor muito rápido, sarcástico e autêntico ao mesmo tempo. E ele consegue fazer o público rir em cenas bem tensas. E quando ele vira vilão também, é perfeito. Enquanto os outros personagens vivem tramas sobrenaturais, o Will Styles, até o momento, ele é o humano no meio desse caos. E ao longo da série, esse garoto atrapalhado acaba virando um grande herói. E o melhor, sem poderes, com apenas a inteligência. Seja com o Scott, a Lydia, ou até os vilões, o Styles tem uma dinâmica única com cada um. E essa conexão torna as cenas muito mais emocionantes. E fora que o Dylan O'Brien é um show à parte, porque ele tem também um time cômico, tem várias expressões diferentes, com entrega emocional, e ele faz os personagens parecer bastante real, e rouba a cena até mesmo quando o foco não é ele. Simplesmente entra assim, isso mais 5 vezes por semana. E acontece o quê? Isso. E agora, pra fechar a lista, o coadjuvante que praticamente pegou o filme pra ele, eu acho que eu tô falando do Coringa do Heath Ledger. O cara é a própria personificação do caos.
O Coringa é um vilão que seu único propósito é tocar o caos em Gotham City. Com a assustadora atuação do Heath Ledger, não tinha como não falar dele. Cara, a construção de personagem dele é perfeita. Cara, é imprevisível, assustador e muito inteligente. Tem quem diria que o Coringa é basicamente o protagonista do filme, né? E eu não concordo em partes com isso, porque a maior parte das cenas é o Coringa que aparece. Cenas que marcam o filme são as que tem o Coringa. Praticamente o Heath Ledger pegou o filme pra ele, sabe? Sim, tinha que estar nessa lista, porque, nossa, que atuação genial. É muito que o Heath Ledger estivesse vivo pra ver a referência que ele virou de Coringa. E um outro conseguiu superar. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira, você não é. Nem se quisesse ser. E foi isso, galera. Concorda comigo? Discorda de mim? Comenta aqui embaixo qual seria a sua lista. Eu quero muito saber. E eu vou ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos pra vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir no canal. Eu sou o Elmi e falou, galera!